Inclusive, para você ser um influencer, você tem que passar por todos esses papéis sociais que a gente acabou de discutir agora, né? Sim. Tem que ter seriedade, tem que ser você muito... para poder você vender, porque no final... Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultra Fios. Recupere sua autoestima com a Ultra Fios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Tem uma pessoa super elegante. Eu tentei vestir a minha melhor roupa para falar com ele aqui. Olha só. Mas antes de apresentar ele, eu quero pedir para vocês, ó, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona um sininho. É um pequeno gesto, você só mexe o seu dedinho, mas que pra gente é uma força enorme. Eu tenho na minha frente uma pessoa que eu vi muito na televisão, via nos eventos, e já teve uns eventos que eu tava e eu tinha na época medo de câmeras, assim. Quando eu vi uma câmera eu fugia. E hoje eu tô aqui na frente dele. Sávio Pereira, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Murilo. Por doar um pouco do seu tempo aqui, contar um pouquinho da sua história. Alguém que a gente vê tanto, né? Entrou na nossa casa, eu te conheci através da TV, né? Ainda era Night TV. Night TV, né? Isso, Night TV, daquela época do Night TV. Isso, as primeiras, né? E aí depois a gente vai entendendo, né? À medida que a gente vai ficando mais velho, eu era bem garotinho na época. Uhum. E em alguns eventos, às vezes eu via você lá também, eu via aquela luz passar, eu corria para não aparecer. E hoje a gente está aqui na frente das câmeras, né? Como que o mundo viu como é bacana? Dá voltas, né? É que você viu tanto e que você tomou gosto, né? Pode ser também. Tomou gosto e viu que as coisas vão acelerando muito, né? Sim. E esse processo aí, hoje você é um influencer, esse processo ele começa nos anos 90, né? Sim. Aí o influencer foi tomando espaço, foi buscando, né? Google criou lá o Orkut, e depois... O Orkut deu muito certo no Brasil e na Índia, né? A gente lembra muito bem, porque essa densidade populacional da Índia via muito essas trocas. E era muito interessante o Orkut. Aí, até chegar com uma história bonita, já chega hoje no podcast. Exatamente, né? Inclusive, como que transformou, né? Uma ferramenta interessante. Evoluiu, né? Sim. E essa busca também de tecnologia do Brasil, essa compra de tecnologia, esses presidentes da República, os anteriores, o tanto que fizeram. Cortaram alguns presidentes, né? Eles compraram isso. Sim. E os ministérios da ciência e tecnologia, a gente às vezes não dá muita importância para ele, mas ele é muito importante. Sim, para inclusive o que nós estamos vivendo nesse momento. Exatamente. Agora, o pessoal está todo usufruindo e não percebe, chega a banalizar, não entende o quão complexo. Não entende. Quanto que desde Marechal Rondon, que literalmente cortou muito mato, até acontecer isso que está acontecendo aqui agora, né? Exatamente. Na telinha, entrando na casa das pessoas, estando aqui na palma da mão das pessoas, né? É uma relação que chega a ser íntima, né? E é interessante, né? Me veio aqui Rondon, ainda da nossa região. Rondon. Cortou mato ali, passando redes de transmissão e tudo mais. Olha só, o cara de mimoso, olha só. E ele andou o estado inteiro, né? Sim. Veja só, lá em Barra do Garças, por exemplo, ali, em Barra do Garças fica lá no distrito de Voadeira, que fica a sedezinha onde o Rondon fez. Olha só. É uma casinha que preserva até hoje lá. O espaço onde ele fez o Correios e Telégrafos. E se sabe muito pouco ainda da história dele, né? Lá dentro da fazenda do meu pai, por exemplo, passava aquelas linhas. Eu lembro que tinha aquelas partes que passava as linhas do telégrafo, com aquelas peças bonitas, né? Olha, eu queria tanto ter guardado aquilo. A gente não imagina, eu não né? dei importância, Sim, né? Tanta coisa assim que a gente até banalizou na nossa juventude, né? Depois que a gente não acha mais, a gente fica, né? Às vezes uma fruta no pé, você tinha lá em casa estragando. O dia que você não tem mais, você dá esse valor, né? É da raça humana, né? Aí do telégrafo virou rádio, do rádio virou televisão. Sim, sim. E você, E falando nisso, podcast. você era um jornalista, né?
Isso. Então, que momento, vamos dizer assim, o jornalismo te picou, que te levou para esse lado, assim, você lembra? Faz muito tempo? Olha, faz muito tempo. Eu era bem jovenzinho. Sim. E em casa eu gostava muito de ouvir notícias, porque meu pai era muito político lá na região de Barra do Garças. Certo. E pelo fato dele ser político, eu me interessava também muito para ouvir notícias e querer pegar essas notícias. E quando ele chegava na hora do almoço, que a gente estava esperando ele para o almoço, falar de política. E eu, com 12, 13 anos, eu já falava muito sobre política, eu já gostava. Porque ele pegava na mão da gente para ir para os comícios, para os eventos comemorativos da cidade, as paradas de 7 de setembro, de 15 de setembro, que é o aniversário da cidade de Barra do Garças. Então tinha todos aqueles eventos. E aí eu gostava de muito com ele, então eu fui muito e vendo tudo aquilo acontecer. Eu me lembro muito bem também que quando Tancredo Neves teve uma visita oficial logo que ele ganhou para a presidência da República, que foi na década de 80, eu estava com 20 e poucos anos, meu pai, dentro do partido que ele era, o MDB, e por causa de Tancredo Neves virou o PP, o meu pai foi a pessoa responsável por atender toda a imprensa nacional que viria a Barra do Garças. Sim. E como não tinha dinheiro para isso, ele teve que pagar muita coisa do bolso dele, hotel e tal. Então ele era muito envolvido, ele gostava muito dessa parte aí, né, de jornalismo, ele gostava muito. Dava muitas entrevistas em rádio, minha mãe também, e eu gostava muito daquilo. E parece que virava uma vaidade também, né? De gostar daquilo e de querer ter uma tendência para aquilo. E aí eu fui envolvendo. Ele me mandou estudar em Ribeirão Preto. Né? Muito Naturalmente. Me mandou para Ribeirão Preto estudar, e eu fui lá fazer a faculdade de Direito. E aí lá eu já trelei com a outra turma do outro bloco, que era de jornalismo. Entendi. Você foi desviado. Fui desviado para lá. Entendi. Então eu estava muito ali no bloco do jornalismo. Entendi. Aí quando eu terminei a faculdade, eu vim para Barra do Garças, meu pai falou, Sábio, você tá com cara de que parece que tá gostando muito. Não. Do direito, no caso, né? Do direito e tal. Por que você não migra pro jornalismo? Falei, é verdade, né, pai? E eu já fazia umas colunas já te encantava, né, isso daí, né? Você viveu, você bebeu dessa fonte muito, né? Então, para você, acho que foi só uma questão de você entender sua aptidão ali, né? Talvez, né? Quando a gente é muito jovem, a gente ainda tem essas incertezas, né? E aí meu irmão me deu um norte também, que é o Franklin, que já faleceu. Ele era arquiteto e ele tinha um partido que ele estava fundando lá na época, o Partido Verde, junto com Fernando Gabeira, Fábio Feldman, levaram até o Ronaldo Caiado em Barra do Garças, hoje que é governador de Goiás, para ajudar nisso tudo aí. Ciro Gomes de Barra do Garças, que é um naturalista de lá. E aí o meu irmão falou, Sábio, eu vou montar um jornalzinho aqui, offset. Você podia ser um colunista social. Aí eu falei, olha que só bacana. Tá. Aí, quando a dona Isabel Campos e Júlio Campos tiveram na oportunidade em Barra, ainda na década de 80, bem no final, Jaime Campos e Lucimar falaram, sabe, meu pai era muito amigo deles e tal, né? Sabe, você podia vir para Cuiabá, vai para Cuiabá, vamos lá fazer televisão com a gente. Eu falei, opa, televisão? Nossa. Acho que já tinham percebido que lá era pequeno para você, né? Verdade, estava pequeno. Aí eu vim para Cuiabá. Sim. Eu vim para Cuiabá, eu tinha uma fábrica pequena de confecções, e aí eu comecei a trabalhar com essa fábrica de confecções aqui, e junto dela, assim, do lado, mexendo com um pouco do colunismo social. Sim. Aí logo em seguida disso, eu tive um convite para ir para o Grupo Gazeta, ter uma participação uma vez na semana naquele programa Revista da Manhã. Sim. Fui para lá. Tradicional. Aí o Lio Arruda me chamou para fazer um quadro dentro do programa dele, Olha, que ele tinha lá, que era de humorismo, que ele entrevistava as pessoas. O Lio me levava também no quadro dele uma vez na semana. Então, para a gente falar um pouco de moda, um pouco do que estava acontecendo no Jet Set. Sim. Aí a coisa foi crescendo. Fiquei 7 anos lá. Aí depois o Sérgio Ricardo, que hoje é o presidente do Tribunal de Contas, Sim. me convidou, ele é jornalista Sueli Batista, para fazer um programa de televisão no Canal 5.
Olha só. Que tô lá até hoje, né? Foi o efeito borboleta, assim, né? Foi acontecendo. Da metamorfose, né? Sim. E você citou a questão da confecção. Vamos só abrir um parênteses, porque é muito forte também. Você é muito reconhecido aqui pela questão da moda, né? Ficou muito conhecido. Né? E eu acho para você muito até prazeroso, porque as duas coisas que você adora andarem juntos, né? Então, tipo assim, como que é para você aliar duas paixões, assim, né? Antes de chegar nessa parte, né? E a moda, como que ela entrou no meio desse jornalismo e tudo mais? A moda é engraçado. Tudo começou quando a minha irmã, na década de 70, né? Finalzinho da década de 70, ela estava preparando para o casamento dela. E aí ela viu que eu tinha assim, uma queda para esse lado também da moda. Ela via que eu era muito interessante, eu dava muito palpite, né? E ela falou, sabe, olha... Falei, Alba, vamos fazer o seguinte, eu vou criar um figurino para você. Criei o figurino dela. Aí comecei a criar outros figurinos para outras pessoas, para eventos, né? Para sair para os eventos, isso lá em Barra do Garças. E aí, esse período, quando eu fui para Ribeirão Preto, que eu fui estudar, eu fiquei muito envolvido com moda, e eu que fazia as compras para a boutique que minha irmã tinha em Barra do Garças, a Ritinha tinha uma boutique em Barra, e eu que fazia toda a compra também das coleções para ela em São Paulo, né? Eu ia para São Paulo, ali pertinho de Ribeirão, e aí eu fiquei muito envolvido com a história, com o negócio da moda, né? Sim. Que depois eu cheguei até a fazer a história da moda no Brasil. Eu fiz um trabalho bonito. Bacana, aqui em Cuiabá, depois que eu vim para Cuiabá, fiz a história da moda. Fiz toda uma história da moda no Brasil, o que eram as tendências, o que o Brasil trazia de fora, também importava de moda. Sim. Né? Contei muita história do prêt-à-porter, contei a história de cada um desses estilistas famosos. E na época que eu fiz, estava muito na moda falar sobre Madonna, né? Certo. Que foi na década de 80, a Madonna era o hit da década, né? Sim. E eu fiz uma coleção em cima disso. Fiz várias, inclusive. Sim. E vendia todas. Legal. Vendia com facilidade. E, por exemplo, quando o Papa João Paulo II veio aqui em Cuiabá, que veio no governo de Jaime Campos, eu fiz um figurino todo para a Casa Civil na época, né? Para a Casa Civil, eu fiz inclusive a Márcia Caetano, aquela que apresentava o Revista da Manhã, o Vitrine, aliás, o Vitrine na Globo. Fiz vários figurinos para esse evento do Papa. E outros que foram me chamando, e ficou muito importante esse nome aí de Sábio Pereira como estilista. Pois é, e duas vertentes você trabalhando e as duas muito fortes, né? Que combinam uma com a outra, né? Eu acho que aí é a parte que você gosta mais, quando as duas se entrelaçam, né? Porque são duas coisas que você faz muito bem. Nossa, essa história da moda que eu tive, né? Que muitos anos, eu tive 18 anos trabalhando com ela, foi muito legal. Deu para produzir. Legal. Eu coloquei mais de 15 mil etiquetas nas roupas aí. E, inclusive, várias pessoas ainda me mandam foto ainda, né? Bacana, ainda guarda ali. Guarda, né? Algumas peças. Registro histórico, né? Tem que guardar. Eu acho que qualquer hora dá para fazer um evento só para relembrar disso aí. Você ali, então, quando você chega em Cuiabá, você falou que estava com uma pequena confecção, né? Uma pequena confecção. E sempre conseguiu levar as duas coisas tranquilamente junto? Levava tranquilamente, sabe? Deu muito certo. Era o quê? Uma loja? Não, eu tinha uma fábrica de confecções. Uma fábrica mesmo. É uma fábrica. Aí eu tentei montar a loja. Quando eu caiu a ficha que dava para montar uma loja, foi quando começou a cair no Brasil os containers das roupas que vinha tudo de Nova York, que vinha tudo lá do Japão, né? Da Coreia. Então começou a vir muita coisa de lá para cá, a moda pronta, que é o tal do prêt-à-porter, né? O que é prêt-à-porter? É uma roupa é uma roupa atrás da outra ali, o mesmo modelo. Tipo uma linha de produção. Uma linha de produção muito grande, né? Entendi. Era uma pronta entrega que ela bateu no seu manequim ou eu gosto do manequim italiano, então tá lá. Eu gosto do manequim mais alemão, americano, entendeu? Então tem tudo isso, porque tinha alguns métodos também de moda aqui para o Brasil que também foram copiando, né?
Foram Sim. copiando. E aí a moda ficou mais fácil. Certo, entendi. Não dava para colocar preço. Aí virou uma concorrência. Entendi. Aí eu lembro que a Silvana Calhau, Sim. a cunhada do Ulisses Calhau, esposa do Hernani, ela montou uma loja logo de cara. Ali ao lado do, quando chamava Eldorado Hotel, aquele 5 Eldorado. estrelas. Sim. Né? Ela montou uma boutique chiquérrima ali, que ia até na esquina. E aí, os preços lá embaixo, né? Aí fica difícil Aí disputar, ficou né? difícil para Entendi. disputar. Tava E aí- abrindo, né, o mercado para cá, né? Aí as fábricas no Brasil, fábricas de tecidos começou a diminuir. Você já não achava mais tecidos assim. Aí começou a vir os tecidos importados, assim, e que já vinham mais peças fabricadas tudo lá para São Paulo, naquelas facções, né? Sim. Que eles fazem assim, as facções é costurar, manda para lá, alguém corta, manda para o outro, só prega a gola, manda lá para o outro, só faz entendi. a barra, entendeu? Chama isso de facção na costura, né? Então tinha isso, e então era barato. Aí fica difícil, Ficava ainda mais aqui no difícil. Centro-Oeste, né? Tudo, já desde tudo que você fosse trazer de matéria-prima era já mais caro. Ainda é, nos dias de hoje, imagino naquela época, né? É verdade. Então, ficou assim uma coisa muito complicada, muito difícil. Olha, eu tô vendo aqui lebrinha, né, gente? Olha aqui. Sim. Vamos tomar água, lebrinha, Com porque certeza. Eu preciso tomar água. uma água gostosa aqui, porque a conversa aqui tá muito boa. E aí, uma curiosidade, assim, a questão do Brasil é um país muito miscigenado, né? E ele trouxe influências do mundo inteiro. O brasileiro também, ele consegue, mesmo com toda essa miscigenação, dentro da moda, criar algo muito brasileiro, assim, na moda? Tem alguma influência? Cria. Hoje, por exemplo, nós temos alguma pessoa a gente chama assim de alta costura, mas é um traje 24 horas, né? Que é a famosa Marta Medeiros, né? Sim. Ela é da região Nordeste, né? Ela tem a casa Marta Medeiros, o ateliê dele é maravilhoso. Hoje ela vende assim, para todo o Brasil. E foram nascendo outros estilistas aí no Brasil, Bacana. famosos. Né? Como eu não sou da área, né? A gente não sabe que existe todo um mundo aí, né? Um universo aí, né? Além da Marta Medeiros, tem outros estilistas que vão criando peças, né? Assim, maravilhosas. Umas ficam famosas para senhoras, outras ficam para festa de formatura. Entendi. Né? Então, tem muitos estilistas hoje aqui no Brasil e legal que estão pra saber. produzindo hoje aquilo que eu queria fazer. Já estão fazendo, né? Depois passou esse período, aí a coisa deu uma acomodada. Quando deu uma acomodada, né? eu já estava no jornalismo. Tava forte lá, Estava né? forte já na área, onde me deu muitas vivências, me deu muitas oportunidades, me deu muitas e muitas e muitas parcerias, né? Sim. Hoje, esse programa, que era o Night TV, antigamente virou Sávio Pereira, Sim. já está com 23 anos comemorando agora. Caramba, Dia 26 de abril, comemora 23 anos que eu comecei mesmo o programa. Sim, e as pessoas não imaginam, né, quando vê você assim na mídia, né, que igual você falou, por exemplo, dentro da moda tem as tendências, os ciclos, né, ali você falou, você tinha um negócio, de repente mudou os planos por causa do mercado e tudo mais. Mas eu acho que isso também deve acontecer na questão de estar na frente das câmeras, né, então você tem que sempre estar se reinventando ali, né, para se manter. Tem que reinventar. Relevância e tudo mais. Relevar. Resiliência, né? Sim. Tem tudo isso. Porque para você fazer esse jornalismo de entretenimento que eu faço, né? Você tem que ter realmente muita polivalência para você estar fazendo ele. Tem que ter. Que na sua história, você contando, você já é, né? Porque você já tinha. Ele estava lá em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto. Você já estava meio que entre o direito e o jornalismo e já fazendo moda, né? Então, Moda. Mas tem que ser polivalente mesmo, né? É polivalente. Hoje nós chamamos aí de multimídia, né? Sim. Você tem que ser. E do trabalho que você faz, né? Sempre fica uma resposta positiva. Sim. Porque eu, graças a Deus, assim, recebo muitos elogios pela minha ética. Legal. Sim. Pela minha ética. Hoje, por exemplo, é o dia do jornalismo, né? Sim. Jornalista.
Hoje é o dia do jornalista. Eu já recebi muitas Parabéns. mensagens interessantes, obrigado. Aí até eu coloquei, eu sou jornalista, Sim. eu tenho DRT, o meu é o 064, é das antigas, né? Sim. Muito antigo. Então, aí eu conto ali o que é ser um jornalista. Quais as demandas que a gente passa, você sabe disso, né? Você tem que ser muito criativo. Muito criativo. Assim, inventar o tempo todo. Ainda mais no entretenimento. Como que você entretém pessoas, assim, porque você não pode estar fazendo sempre o mesmo, né? Entrevistar pessoas relevantes. É um trabalho... As perguntas não podem ser as mesmas, né? Não pode ficar usando aquelas palavras chavão demais, né? Não pode ter a gíria lá na televisão, porque é uma coisa muito mais direcionada, né? Sim. E mais padrão, né? Mais padrão e é charmosa, né? Sim. Por exemplo, semana passada, estávamos em São Paulo, lá na mansão Rasbaia, uma casa do século XVIII, um lugar belíssimo lá. Então, até a maneira de você se portar dentro desta mansão... Sim, tem que ser condizente, né? Com você, com o seu estilo. Para fazer uma matéria de um aniversário de uma empresária aqui de Cuiabá, que estava realizando esse aniversário lá. Fomos lá gravar essa matéria lá do aniversário dela. E aí você se lida com outras pessoas também ali. Sim, com certeza. Ali estava o filho da Hebe Camargo, ali estava a mãe da Sabrina Sato, estava ali a família do Pelé. Então, e foram outros ali, jet set da capital, né? O presidente da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, entendeu? E foram algumas autoridades daqui de Cuiabá, a primeira-dama, a Virgínia Mendes, né? Então tem tudo isso, e aí o jornalismo também... Sim. Ele tem que saber valer naquele momento ali, né? Sim, com certeza. Que tipo de pergunta, que tipo de... De acordo com o ambiente que você está, o contexto ali, né? E assim, tem que ser tudo um dado muito positivo, né? Sim. A palavra não nunca pode estar, não pode ter um não de resposta na hora que você for perguntar, porque já fica negativa a matéria, então já não vai soar bem, né? E aí na hora da edição... Tem toda uma ciência que as pessoas não sabem, né? A edição lá tem que cortar, porque eu exijo que corte a palavra não. Sim. Ou então eu peço para começar a gravar de novo, né? Porque o meu programa não é para falar mal de ninguém, só para coisas boas. Eu preciso disso. Você tem que ligar a TV lá, assistir meu programa naquele momento ali, para você relaxar, não é para... E o que você quer passar tem que estar impecável, né? Tem que estar impecável. Esse cuidado que a gente tem aqui quando a gente vai ligar as câmeras, tem que estar tudo ótimo, né? E eu tentei ficar impecável na frente dessa pessoa. Você está impecável, Tô menino, bem? tá lindo. Ah, que bom. Esse blazer de cetim. Meu cunhado que me emprestou. Obrigado, Edu. Tá todo pontilhado lá, né? Bonito, gostei uns pontinhos de matelacê, tá bonito. Aí, Eduardo, você fez uma boa escolha e agora você perdeu um blazer. A costura tá linda. Você, nessas entrevistas, uma coisa que eu tenho uma dificuldade, por exemplo, quando eu vou em lugares eu tenho dificuldade de ouvir, assim, de conversar e tal. Às vezes alguém vem conversar comigo, não é um ambiente para mim conversar. E eu vejo que você, principalmente antes, né? Acho que nos anos 2000, a época áurea ali do Nice TV era 2000, né? Você ia nas baladas ali. Não tinha muito perrengue em entrevistar a galera no meio da pista ali, o pessoal dançando, um ou outro mais alteradinho, mais felizinho. Acontecia alguns perrengues naquela fase? Acontecia sim, tinha alguns problemas mesmo. E foi até um teste para mim, né? Aí com o tempo eu parei de fazer, que aí eu descobri que não era o meu perfil. Entendi. Não era o meu perfil. Aí você direcionou mais a eventos, né? Você foi... Os perrengues, assim, por exemplo, igual o cameraman ia filmar certas pessoas. Era o Roberto que era o seu câmera? Não, na minha época lá era o Fabiano, que estava no começo, era o Júlio Rocha, que também era meu produtor, o Júlio Rocha, uma pessoa que eu quero também aqui agradecer muito. O Júlio Rocha faz parte dessa história, que foi muito importante para nós. O Eric também foi tudo lá no comecinho, né? E aí tinha pessoas que não gostavam que filmassem elas. Sim. Outras já te cobravam. Mas por que não tá filmando eu? Olha só. Por que eu não apareci no seu programa naquela matéria tal? Você me filmou e não sai, porque às vezes não sai, né? Me filmou e eu não apareci. Então tem tudo isso. Aí você tem que saber se desculpar. Sim. Então, esse tipo de evento eu acabei não fazendo mais. Entendi.
Esses grandes shows eu não vou. Até porque eu nem quero. Você entendeu, né? E depois eu acho que também vai ficando... Pô, era sempre tarde, vai ficando insalubre depois de um tempo, aquela barulheira, vai ficando cansativo, de madrugada. As imagens não ficam bonitas como essa, que tá tudo bem preparado aqui para esse evento aqui de podcast. Não vai ficar bonitas as imagens. Sim. O áudio fica estourado quando você tá num barulhão. Aí não dá. E os artistas, eu vou falar sério para você também. Eu tomei ojeriza de entrevistar artista quando é um evento, assim, um show que você vai. Eles não gostam de dar entrevista pra gente aqui, que nós somos intra-regional. Porque ele não vai sair nível nacional. Sim. Eles não gostam de jeito nenhum. Agora, quando é uma feijoada de Fernando Baracate, aquela lá que tá, né, direcionado a um público que é aqui mesmo, assim, então, às vezes eles gostam de fazer entrevista. Sim. Agora, quando é um evento grande, que veio fulano de tal... Nem olha pra essa cara. Não é de fazer a foto com você. Mas você tá fazendo um favor, né? Fazendo um favor muito grande. Eu lembro que nós fomos fazer... Uma vez estava eu, o programa VIP, tinha um outro programa de TV, que aí depois o Eduardo do VIP falou assim, Sávio, eu acho melhor você ir lá, você que é meio... Vai lá, você primeiro, e pede logo para fazer a entrevista, porque, nossa, tá um clima terrível. O Eduardo também não gostava muito de fazer isso, sabe? E aí tem uns programas aqui que gostam muito, porque vão lá fazer foto, vão, sei lá, né, aparecer com aquela fotografia lá que fez com o artista. Agora, quando é o seu aniversário, é uma festa mais íntima, fechada, é bacana fazer. Legal. Né? Quando é um baile aí que veio num lançamento de produto, veio um artista famoso, é bacana. Eles dão entrevista até, é legal. Já vem num clima diferente. É um clima diferenciado. Eu acho assim, né? A gente entende que também não é... Tem uma coisa também, assessoria, né? Assessoria é chata, né? Assessoria às vezes... Deles, né? Muito chata. Então, eu acho que às vezes o artista, ele faz tantos, né? Um show atrás do outro, e às vezes existe... Eu, se eu fosse pegar alguém para entrevistar, eu prefiro depois, que o cara já tá mais relaxado. Às vezes tá mais relaxado antes, sei lá, um show para 10 mil pessoas, o cara tá numa nível de concentração assim, preocupado. E claro que também tem uns que são, né, um pouco arrogantes e tudo mais. Mas se eu fosse poder ser estratégico, eu iria depois. Porque eu sei, porque eu sou músico também. E sempre antes do show eu entro no meu modo caverna. Eu quero concentrar pro show. Olha que é um showzinho pequeno. Imagina esses grandões assim, né? Que fazem... Claro, são muito acostumados, né? Mas às vezes... eu acho que às vezes... Se a assessoria ajudar, né, também, né? Mas geralmente eles fazem mesmo antes, né? Porque depois que termina o show, eles vão atender outras pessoas no camarim. Tem essas coisas. Vão beber, e vão beber muito, depois começa a trocar as palavras, né? É igual os eventos que a gente vai. Sim. Mas às vezes a gente vai, o programa Sávio Pereira vai nos eventos, a gente procura fazer a entrevista antes. Casamento. Eu já passei uns perrengues de casamento lá no começo, que eu fui deixar para entrevistar o noivo e a noiva lá no final já estavam tudo bêbado. Olha, eu falei, poxa vida. Que a festa todo mundo bonito, Deus, né? Eu vou ficar com vergonha até de passar essa matéria. Será que eu vou... Porque é tudo locação, né? Sim. Será, meu Deus, será que eu vou receber por isso? E deixa eu te perguntar. É bom que você faça antes, que ainda tá todo mundo com filtro, né? Com filtro, tá tudo mapeado, tá lá tudo prontinho, não bebeu, quando bebe fica horrível. Formatura tem muito isso também, né? Tem muito isso, tem que ser tudo Final, antes. A mulherada tudo saindo segurando os tamancos, os calçados na mão. Na mão, aí vira aquele, não, aí é um problema. E aí você foi aprendendo na experiência. Foi aprendendo com o tempo. Entendi. E é muito importante a gente... aprender, né? E a gente saber o que está fazendo. Porque uma coisinha que sai errada... Sim, é verdade. Já teve eventos que a gente foi lá para gravar e meu cameraman vai lá, não tem quase ninguém no evento. Falei, mas não é assim que nós temos que fazer, pelo amor de Deus. Além de você ser um cameraman, você tem que saber produzir também, pelo amor de Deus. Agora não, agora esse cameraman que está comigo já tem 15 anos, esse menino. E ele sabe muito bem que não pode filmar um evento quando não tem ninguém.
Sim, tem Como que é que ter... vou mostrar que, puxa, quem está Tem que assistindo... valorizar o evento, gente, não você teve ninguém desvaloriza. naquele evento. Sim. Eu tenho que valorizar o meu cliente. Pegar os takes melhores, né? Os mais melhores enquadramentos. fechadinho, né? Mais, Tem toda uma mais ciência, close. né? Pessoas de idade. Não pode fazer close. Eles reclamam. Quando aparece na TV, vai aparecer os defeitos da pele, vai aparecer as rugas. Sim. Meu Deus, não pode aparecer. Você já entrevistou alguém que te deu entrevista super de boa, depois ela se viu e não gostou? Principalmente as mulheres gostam de ter filtro, né? Principalmente. Tira, não gostei. Já pediram muito teve, isso pra você? Já teve. Tava horrível. Não... Já teve. Tem pessoas assim de quando grava... Olha, eu quero ir lá no estúdio antes de poder ir Se ele pro ar. soubesse como que era... Não sabe com o trabalho que dá pra gente. Pois Meu Deus, a pessoa sentar ali do seu lado. Você já vai demorar... Para você editar um programa de 20 minutos lá, igual é o nosso lá, que tem que rechear com um monte de imagem, tem que arrumar a música, botar os decibéis certinho da música, os nomes. Dá um trabalho danado, né? Sim. É 4, 6 horas para editar, né? esses 20 minutos, 6 horas por aí. Exatamente. Para ficar pronto e depois fazer o link, mandar para a TV. É um trem, é um processo muito demorado. Aí a pessoa ainda quer ir lá para ver o defeito dela. Pois é. Mas até hoje ainda tem, gente. Assim. Ainda tem, né? Tem. Principalmente quando é evento corporativo. Eu aposto que você já com essa experiência também, claro, não precisa dar nome, mas até evita algumas pessoas, né? Tipo assim, não vou entrevistar, vou passar longe. Acontece isso um pouquinho? É aquele dá trabalho. Porque às vezes a gente já se prepara, né? Uhum. Porque como é um contrato, a gente vai lá contratado, né? Sim. Eu sabendo que a pessoa daquele jeito, já me preparo. Eu peço um release antes, mando o release, me manda as perguntas prontas, né? Entendi. Às vezes eu peço para já me mandar um questionário para mim, para mim poder fazer a pergunta com o cliente ali na hora. Sim, entendi. Não, para quem não sabe, né? É bom que você também citou, acho muito legal você citar a equipe que trabalhou com você, porque é muito importante a equipe, né? Muito. Aquilo que está aqui, que você está assistindo aí, pessoal, é só a capa da coisa, né? Existe todo um trabalho anterior, desde, sei lá, com assessoria, o pessoal das festas, os promotores e tudo mais. Ou aqui no nosso caso, né? Um trabalho da gente convidar, acertar uma agenda, a edição e tudo mais. Então... É bom que você falou do jornalismo, né? Tem toda uma galera técnica que trabalha ali por trás que merece também esses aplausos aí. Esses aplausos, né? Merecem, porque não é brincadeira. Não é. Não é brincadeira. Às vezes até pelo fato da gente estar aqui, fazendo aqui essa matéria, esse episódio aqui, gerando ele. Exige certas coisinhas para eles, né? Sim. Dependendo do estado de espírito dele naquele dia, o ânimo dele também. Sim. Ele não vai aceitar o que a gente vai falar, né? É verdade. Ele tem que falar com jeito, com carinho, para poder ficar tudo muito bem organizado, né? A equipe é muito importante, é um trabalho, né? Que sem eles isso aqui não aparece, né? Sem a equipe, né? Quem que tá filmando ali? Você mesmo? Não tem, né? Como, né, cara? E você eu lembro que você veio aqui com a Bia, né? A gente estava na produção e eu lembro que você estava falando de um trabalho que me veio aqui, nem está nas minhas anotações aqui. É um trabalho, tipo um selo que você criou, uma coisa assim. Então. Eu trabalho com a certificação Qualidade Brasil. Certificação Qualidade Brasil. Você quer falar para o pessoal o que é? Então. Inclusive, nós já estamos começando a trabalhar ele para esse ano de exatamente, para o ano de 2025. Eu já estava falando com Rosa Carrion, que ela é coordenadora e organizadora de eventos aqui na capital e no interior do estado, que nós já vamos começar a trabalhar, né? Certo. Esse ano nós vamos também estudar direitinho, né? Porque nós temos que dar uma mexida no projeto. Ele tem que dar mexida, tem se que adequando. Tem que dar uma mexida nele. E aí já começa agora a mexer com ele. Sim. Para as primeiras reuniões, a partir das outras semanas, daqui 2 semanas, já começa a falar sobre o Qualidade Brasil. Que é um prêmio, formatando, né, ele né, agora, né? Que é um prêmio que, na verdade, ele é uma franquia, que já trabalho com ele aqui há 13 para 14 anos. E ele é do Instituto Quality Awards, lá de Curitiba, né?
que ele foi instituído no Brasil há 47 anos. Nossa. Esse instituto fez o primeiro ISO 9000, Olha que só. foi da Consul, aqui no Brasil. E o grande evento deles é em São Paulo. E como eu fui vários anos lá antes de trazer ele para cá, é para conhecer. Então e foi trazer você que ele... trouxe mesmo. Aí eu trouxe ele para cá. Aí eles me colocaram como diretor regional aqui em Mato Grosso. Que aí a gente vai e certifica as empresas, pequenas e médias e grandes empresas. De qualquer ramo que De seja. qualquer ramo na área de prestação de serviços. Sim, legal. Né? Indústria e prestação de serviços. E aí nós já certificamos muitas empresas, né? É uma média de 20, 25, média de 20 empresas por ano, né? Que a gente faz aqui. Sim. Em Cuiabá. E esse ano estamos aí com um projeto bacana para poder realizar. E as empresas que tiverem, inclusive posso falar? Sim, deve. Se estiverem interessadas a participar do Qualidade Brasil, como já algumas já estão me ligando, que querem participar esse ano, já está aberta, né, as possibilidades de poder participar. Ah, bacana. Que deve estar acontecendo em setembro. Então a empresa que ela quer se qualificar, ela procura... quer qualificar, ela quer receber um selo de qualidade. Sim, uma certificação, né? A certificação, que ela é muito importante, Sim. que é uma grande ferramenta para poder falar de negócio. Com certeza, né? credibilidade. Credibilidade. Né? Tem acesso aos bancos, né? Que o BNDES, né, para você poder buscar financiamento. Você com um selo desse... São os benefícios que te trazem. Tem né? esses benefícios, né? Para você também participar aí de projetos internacionais, para você mandar seu produto para fora do Brasil. Também você ter uma facilidade de entrar, né? Olha só. Aí nesses projetos de exportação. Então é bom que saibam que não é só um mero selo, tem muitos benefícios que traz aí. Né? Ele tem. É muito importante você ter um selo de Qualidade Brasil. E quem quiser procurar, é direto com você? É direto comigo, né? Pode falar comigo mesmo. Nas redes sociais? Porque cada ano a gente vai montando as equipes, né? Sim. Pode falar nas redes sociais do Sávio Pereira Oficial. Você vai falar comigo. E a gente faz o contato. Sim. A gente manda também um questionário dessa empresa para ver como é que é a situação dela, quantos funcionários que ela tem, se é pequena, grande ou média empresa. Temos que ver também, porque a gente trabalha muito dentro desse projeto, a gente trabalha o envolvimento com a responsabilidade ambiental. Né? Que é ação muito de sustentabilidade, né? Ação de sustentabilidade é o que fala hoje, Sim. é mais sobre isso, né? E aí a gente também coloca na programação isso. Legal. Nos questionários. Precisa saber qual que é a sua Sim. responsabilidade ambiental. O que você faz, né? Com certeza. E isso aí é muito importante para você poder hoje estar no mercado. É muito discutido. E aí, depois disso tudo, a gente manda uma resposta para o cliente, lá para a empresa. E se ele quiser aderir ao projeto, Sim. vai entrar no projeto e vai participar de uma noite bonita, né? Ah, bacana. Que é uma noite de gala, é muito bem preparado. Olha que legal. Tudo Rosa Carrion produzindo lá. Sim. Rosa é muito chique nisso aí. E essa parte também, agora já abrindo outro... fecha esse parêntese agora, né? Vamos... durante toda essa sua trajetória aí, o colunismo sempre foi paralelo? Sempre esteve te acompanhando? Sempre. Esse colunismo que eu faço é o eletrônico, né? Que é na TV. Ele sempre esteve do lado. Tem que estar. Sim. Se complementam? Complementam. Inclusive, agora na FIT Pantanal, eu fui convidado para ser um palestrante. Para me contar um case de sucesso, né? Que eu tenho. E para me falar um pouco também sobre... o influencer digital e contar a história, como é que começou tudo isso, né? Sim. Até você, qual que é a sua intenção, qual que é a sua vontade, que você poderia ser como influencer, né? E sabe, em produtos e serviços. Secreti, mas você já é um influencer antes da era digital, né? Você já influenciava muito antes já, né? Pois é. As celebridades, antigamente chamavam de celebridades, né? Hoje chamam de influencer digital. Eram poucas que existiam. O jornalista social, por exemplo, ele sempre foi influencer, né? Sim, é o que você fez sempre, né?
que era considerado uma celebridade, Sim. né? Para ir para os eventos. Eu já recebi muito cachê para estar nos eventos. Legal. Né? Como tem acontecido em vários. Né? A gente recebe o cachê para poder ir lá. Para poder fazer a participação, para poder estar com as pessoas. Porque Mato Grosso tem poucas pessoas que são celebridades. Sim. Aí você vai lá para fotografar com as pessoas, vai lá para poder conversar com elas, né? E dar uma ilustrada no evento. Exatamente. Você fazer o papel social lá dentro do evento, porque você tem o seu status individual. Aí você vai lá para isso. Gera mais prestígio, é convidado, né? Gera prestígio. Com certeza. E aí a gente oportuniza também para gerar negócio. Sim. Fazer o network. Network, né? Network é tudo. Eu depois que eu comecei, uma coisa que tenho certeza que você já constatou há muitos anos, faz nosso podcast, ele é um bebê ainda, né? 3 aninhos. 3 aninhos. Mas eu descobri o poder que uma câmera e um microfone tem. E eu não acredito hoje as pessoas que já passaram por aqui, que eu tenho contato, que eu troco uma conversa com eles, pessoas super influentes, pessoas que um dia estão falando com o presidente da República e outro dia estão falando aqui com a gente, olha só. Então, né, imagina nessa sua estrada quantas outras pessoas... como o seu network ele é tão expandido, né? E ainda você sente essa necessidade de estar fazendo o network? Você gosta de fazer? É algo natural para você? Igual você falou, é bem natural isso. Sim. Ele é espontâneo, não é forçado, né? Sim. Eu faço naquele momento que é conveniente, que é oportuno. Sim. Lá naquele local onde eu estou. Entendi. Se eu vejo que é oportuno eu falar, eu falo. Sim. Né? Você também ligando os pontinhos também, né? Às vezes, ligando os pontinhos. Às vezes... Dê oportunidade, eu falo. Isso, exatamente. Né? Porque o que acontece? É interessante você sair de cada evento que você sai, você poder gerar um contrato. Sim, interessante. Não Tô aprendendo muito aqui, hein, pessoal? Você não pode sair para um evento, para qualquer local, para qualquer restaurante, sem você mobilizar o seu passe. Entendi. Você tem que gerar alguma coisa. Certo. É o que eu acho. Porque para poder eu encontrar alguém para fazer as vendas do meu produto é muito complicado, Murilo. Sim. Imagina. Você tem que ser o apresentador, você tem que ser o vendedor, você tem que ser o cobrador. E você... Você tem que ser tudo, igual eu te falei agora há Sim. pouco, polivalência. Exatamente. Né? Você tem que buscar isso para você estar no mercado. Você tem que saber vender, principalmente. Sim. Senão não vai gerar. E outra coisa, né? Acho que claro que tudo gira em torno, mas o maior marketing pessoal é a credibilidade, né? Credibilidade. Porque você fazer tudo isso e fazer bem feito, né? Porque você está à frente da sua própria imagem, à frente da questão do colunismo, tem agora a certificação e tudo mais. Você tem que ter um zelo muito grande pela sua imagem, né? É porque eu não trabalho só no social, Sim. é o corporativo também, né? Sim. Isso, você o comercial, postura, tudo mais. Né? Tem que saber Exatamente. falar, tem que saber olhar, tem que saber tocar, pegar na mão. E você, inclusive, tudo isso. Como você sabe isso, você não dá aula disso, alguma coisa assim, etiqueta, alguma coisa? Eu gostaria de saber. Às vezes a gente aqui é convidado para algum evento, alguma coisa, uns eventos meio chique. Eu falo, não, estou pronto para isso aí, não. Aí eu agora tem o IA, né? Lá você... Oi, e aí? O que eu faço para isso? Na hora de dar a resposta. Lá no seu WhatsApp tem o Meta, verdade, né? Ainda não, tem o Meta, né? Ela já dá uns toques ali, né? A Meta dá um toquezinho lá, né? O IA também fala tudo para você. Mas esses eventos ainda acontecem, né? Sim. De você dar a etiqueta social, de você falar um pouquinho, né? Sim. Que não é muito a minha praia, não, mas a gente conhece muito. Né? A gente sabe muito bem como é que é. E postura, por exemplo. Sim. Eu não fico no evento até o final. Nem devo. Claro. Que é feio para mim, né? Sim. Eu, como um jornalista social... Referência, né? Eu não bebo nos eventos. Sim. Não bebo. Bebo lá em casa. Uhum.
né? Sim, com certeza. Um frisante, uma coisa leve. Eu tomo e também muito pouco, né? Sim. Eu acho que a postura também do jornalista social, ela vende. Uma postura boa, né? Fica fácil para você vender. Sim. Né? Os relacionamentos interpessoais ficam muito mais valorizados, né? Sim. Porque a pessoa, às vezes, não quer ter amizade com você, mas se você é uma pessoa muito séria, acaba tendo uma boa amizade com você. Sim. E mesmo você sempre sendo certo, né? Você estando com a sua conduta em dia ali, fazendo tudo, né? Certinho. Ilibada, né? Ainda você, às vezes, é colocado à prova. E ainda você tem que ter mais resiliência ainda de não descer do salto, né? Vamos dizer assim. Não descer do salto, não pode descer do salto nunca. É. Eu, por exemplo, eu faço muitos eventos, né? Eu contrato muito, mexo com muito dinheiro para contratar. Então, ainda ninguém ouviu falar que o Sávio Pereira ficou devendo alguém em algum evento. Sim. Isso também é muito importante. Sim. Algo que você preza, né? Isso é um equilíbrio também para você ser respeitado na sua área. Com certeza. Sabe? Porque você deixar algo para trás, as pessoas não vão esquecer nunca. Sim. Verdade. É um erro muito grande, é péssimo para você. Aquilo ali na sua cadernetinha vai ficar feio. Aquilo é uma mancha que não vai sair nunca. Exatamente. Nunca, não vai sair nunca. Tem muita gente. É péssimo isso. Eu vejo muito. Estudei marketing, né? E usam muito aquele ditado que o marketing é a alma do negócio, mas eu acho que falar que é a alma, eu acho um pouco forte, né? Porque às vezes o marketing ele faz até as pessoas parecerem algo que elas não são. O marketing às vezes faz algo parecer maior do que, né? Eu acho que na verdade a alma do negócio é a credibilidade, deveria ser, né? Tipo, o padrão. Pode ser que essa literatura já está defasada, né? Eu acho que sim, porque a alma é algo muito mais profundo, né? Você falar. Então é tipo assim, é isso que você faz há quantos anos? A alma do negócio é isso, é a credibilidade, é o legado. Acho que na verdade a alma do negócio tem que ser isso, né? O marketing ele é a capa, ele é a embalagem, né? Vamos dizer assim, né? Que é também a nossa imagem que a gente trabalha, que a gente está tentando ficar. Por exemplo, esse daqui é o marketing, pessoal, né? Isso é. Né? Então, uma imagem bacana, né? E tudo mais. Então, eu acho que essa literatura já está um pouco defasada. Não sei se você concorda. Vamos tirar ela daí. Você concorda com essa minha tese? Concordo. E você que fez o curso de publicidade, é um publicitário, entende? Exatamente isso. Tem que fazer as releituras, né? Sim. Tem que fazer, tem que oportunizar para isso. E encaixar também, tentar colocar para que as pessoas possam entender que é por aí que tem que ser. Sim, com certeza. Né? Exatamente. Eu acho que a ideia, a apreensão dessa ideia, virar uma hipótese, verificar e mandar, ela vai embora, vai virar uma razão, né? Sim, com certeza. E para ir caminhando para os nossos finalmente aqui, o nosso Sávio, que é uma pessoa muito ocupada, não quero atrapalhar ele nos compromissos dele, mas como que foi para você, você que vem, pelo que eu identifiquei aqui, você contando desde os anos 70, vamos dizer assim, começou essa sua história, como que foi para você a chegada das mídias sociais? Você aderiu ela muito bem, abraçou, se adaptou, como que está sendo para você? Eu achei muito importante, eu achei muito bacana porque abriu um leque de oportunidades. Sim. Você enxergou? Um leque. Eu enxerguei isso. Sim. Eu enxerguei isso. E eu faço da forma correta. Legal. Eu procuro usá-la exatamente para falar do meu produto. É uma ferramenta, né? Do meu ferramenta. Eu aposto que você conhece muitos contemporâneos que viram de maneira negativa, tem aversão a essa tecnologia, né? E às vezes fica defasado, fica para trás. Eu não exagero muito, sabe? Sim. Eu coloco assim nas divididas. Entendi. Eu coloco a minha imagem, aí eu faço contraponto com outras imagens para poder dar um equilíbrio, porque todos os dias a gente está ouvindo que a rede social ela só funciona assim, 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 assim. Todo dia tem uma normatização do que você saber divulgar. E é muito mais dinâmico, mais rápido ainda, né? Muito, muito mais. Por exemplo, quando ela começou, quando o influencer começou, era só na área de moda. Era só moda.
Moda. Aí que era só mulherada. Sim. Influência digital, ela é influência. Foi mudando para estilo de vida. Aí foi mudando. Hoje fala em tecnologia. Sim. Nossa, né? Muito em tecnologia hoje. O influencer, ele fala. Por quê? Porque hoje, inclusive para você ser um influencer, você tem que passar por todos esses papéis sociais que a gente acabou de discutir agora, né? Sim. Tem que ter seriedade, tem que ser você muito... Para poder você vender, porque no final de tudo é vender. Sim. Né? Você tem que ter um produto ou um serviço que seja apresentado de uma forma que as pessoas vão te entender. O conteúdo que você gerou deu certo. Sim. Né? A forma como você fez não é cansativa, não é você... Por exemplo, tem uns que é o dia inteiro ele falando da vida dele, né? Sim. Da vida dele. Tem muita coisa ali que está errada. Exatamente. Que tem algumas pessoas que estão vendo naquele momento e outros já estavam vendo, já vão fazer a crítica. Sim. Né? Então, da forma como eu estou lá, igual você perguntou, e que eu uso de uma forma bem discreta. Sim. Bem tranquila. Bem tranquila. Eu acho que é mais também condizente com o momento da sua vida, né? Muitos anos de experiência. Eu acho que isso aí é só maturidade que dá mesmo, né? Aí eu procuro usar direitinho o Stories, eu procuro usar direitinho o Reels, eu procuro fazer os posts certinhos, né? Sim. De uma forma bem bacana. E não sei de tudo, a gente vai aprendendo, né? Sim. Vai aprendendo. E o digital influencer, ele na verdade, ele está ali para poder favorecer alguém, para vender para alguém, para mostrar aquele alguém. Ele é um vendedor, né? Um vendedor orgânico, assim, né? Que exatamente, às vezes... né? E ele tem que abrir essas possibilidades. Exatamente. E oportunizar. Sim. Né? E o que eles fazem é algo que você já faz há muitos anos. Então, para você, assim, não tem nenhuma novidade nisso, né? Só as ferramentas que mudaram, né? Vamos dizer assim, né? Vieram para somar, né? Ainda mais quando você tem um case, né? Sim. Aquele ali é respeitado, aquela história ali é respeitada. É legado, né? Então, fica bom para você. Sim. E esse negócio que você falou de cuidar, essa coisa... Depois que eu comecei a mexer com podcast, eu já não consigo me ver. Essa imagem é outra. Você criou um tipo para você. E essa coisa que você falou de não ficar bebendo na rua, postura, porque uma manchinha, né, te descredibiliza, né? Uma manchinha, alguma coisinha que acontece. Tira você. Sim. Você vai ter que voltar tudo. Sim. Né? Você não pode misturar nada. Eu vejo pessoas desabafando na rede social ali. Expondo família, expondo demais, né? A pessoa assume, né? Um risco ali, né? Quando ela expõe daquele jeito, né? Desabafa lá na delegacia de polícia, né? Lá que você faz o BO, né? Pois é. Sabe? Mas é isso. Muito obrigado pela sua presença, por dar um pouquinho da sua experiência. Nossa, fiquei feliz vida. de ter vindo aqui. Muito obrigado, viu? Eu admiro o seu trabalho. Assim, depois que eu comecei a estar na frente da câmera, eu comecei a entender o trabalho. Porque antes era só a audiência, né? O espectador. O espectador ele só consome, né? Por osmose ali e tudo mais. Mas quando você está desse lado aqui, as pessoas não entendem a responsabilidade social que a gente tem. Que nem sempre também é fácil a gente estar na frente da câmera. Às vezes as pessoas não sabem que você está num dia ruim, uma semana ruim. Às vezes você está bad. Você manter o astral a hora que liga a câmera para não passar isso, né? E eu aposto que com toda essa experiência você passou muito por isso. Passei. Imagino, né, não perder o rebolado ali não é fácil, não perder o rebolado, olha, meu Deus, tem dia que você tá assim, no maior astral de querer ficar dentro de casa, né? Tem dia que você tenta se arrumar, você não fica bonito, meu você Deus, não fica, mas tem que ir. Só vai, né? Tem que ir, só vai. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez, viu? Deus te abençoe. Obrigado, Murilo. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que foi aqui, essa história. Eu adoro, eu sou um privilegiado de ter pessoas como o Sábio aqui na minha frente, contando histórias. Eu sou um curioso, né? E eu acho que uma das coisas que move o jornalista é a curiosidade, né? É, curiosidade. Então, eu sou um curioso, isso que me move aqui. E espero que vocês tenham gostado, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até uma próxima. Valeu. Fui.